Fala aí, galerinha, beleza? Continuando aqui o nosso estudo sobre lei de Coulomb. Vamos trabalhar um pouquinho a força elétrica resultante quando você tem 3 ou mais partículas numa mesma região do espaço. Primeiramente, eu vou dar os exemplos retilíneos, todas as partículas em uma mesma linha reta. Depois eu vou dar exemplos bidimensionais, quando a gente tem triângulos, retângulos e coisinhas do tipo. Belezinha? Então, ó, 2 exemplinhos aqui pra gente. Eu tenho uma carga de 2 microcoulombs a uma distância x de uma carga Qzinho e uma carga de mais 4 microcoulombs a uma distância x da carga Qzinho. Eu quero representar a força elétrica resultante sobre ela. Então vamos lá. Ó, essa carga daqui vai exercer uma força atrativa ou repulsiva nessa carga? Positivo com negativo, os opostos se atraem. Então eu vou representar essa força aqui. Ó. É uma força aqui para a esquerda porque ela é uma força de atração, beleza? Vou falar que essa força vale F. Agora, essa carga daqui vai exercer uma força aqui, que também é atrativa, então vai puxar ela para a direita. Uma força maior ou menor que F? Deixa eu mudar o tamanho do meu desenho aqui. Como essa carga ela é o dobro dessa, beleza? A força ela vai ficar maior. Vamos lembrar lá da lei de Coulomb, ó. K vezes Qzão vezes Qzinho dividido pela distância ao quadrado. O que é que não está mudando aqui? Uma das cargas não muda, beleza? Que é a carga central aqui, ó. A constante não muda, a distância não muda. Entretanto, uma das cargas que interage está ficando 2 vezes mais forte. Se uma das cargas que interage está ficando 2 vezes mais forte, quer dizer que a força elétrica também vai ficar 2 vezes maior. Então a força que essa carga faz na carga Qzinho é o dobro. Não vale só F, né? Vale 2F, beleza? E aí, como é que eu faço para calcular a resultante dessas forças? Essas forças elas estão lutando uma contra a outra, então elas não se ajudam, elas se atrapalham. Então a resultante delas é a subtração dessas duas forças. 2F para a direita com F para a esquerda, qual que é a resultante? Qual que é a resultante? A resultante aqui vai ser, deixa eu pegar aqui um pincelzinho de outra cor. Vou falar que a força elétrica resultante, ela vale F para a direita, beleza? Matematicamente, a força elétrica resultante, neste caso, é você pegar a força 2F, subtrair da força F, que vai dar uma força F. Mas como eu estou falando de vetores, F para a direita. Tranquilo isso? Importantíssimo a gente fazer o desenho para enxergar o que está acontecendo. Segundo exemplo. Uma carga de 2 microcoulombs a uma distância x de uma carga Qzinho e uma carga também de 2 microcoulombs a uma distância 2x da mesma carga Qzinho. Então agora eu mantive as cargas, mas eu mudei os valores das distâncias. Vamos lá. A força que essa carga faz aqui é atrativa ou repulsiva? Repulsiva, carga de mesmo sinal. Então eu vou falar que essa força vale F para a direita. Essa carga daqui ela está ao dobro de distância, beleza? Então o que vai acontecer com a força? A força ela não é Kzão Qzinho pela distância ao quadrado. Nada disso daqui está mudando. Mas a minha distância está ficando 2 vezes maior, então a força desce 2 vezes ao quadrado, ela desce 4 vezes. Então a força que essa carga faz nessa é 4 vezes menor do que essa. Vou desenhar aqui, ó, F sobre 4. Só que nesse caso, o que muda? A força ela tem um caráter atrativo, porque é positivo com negativo, então é uma força de atração. Perceba, essas duas forças elas são forças de mesmo sentido, então elas são forças que se ajudam, tudo bem? Se elas se ajudam, o efeito resultante delas juntas é o quê? Aí o efeito resultante delas juntas seria uma força grandona aqui, ó. Força elétrica resultante, que ela vai valer a soma desses dois valores. Vamos fazer essa conta. A força elétrica resultante vai valer F mais F sobre 4. Quanto que dá F com F sobre 4? Né? Só a gente tirar o MMC, ou então, né, você pode fazer um paranauê matemático aqui fofíssimo, que dá na mesma, e é até mais legal. Mas, gente, F sobre 4, isso daqui é 4F sobre 4, né? Beleza? Botei na mesma base, olha que bonitinho. Multipliquei por 4 em cima e embaixo.
4F sobre 4 com F sobre 4 dá o quê? 5F sobre 4. Então essa força vai valer 5F sobre 4, tá? De novo, isso aqui é a mesma coisa que tirar o MMC. Só que ao invés de tirar, fazer, multiplicar, dividir, é só você ajeitar a potência aonde estiver faltando. Então a força vai ter esse valor. Só toma um cuidado que é o seguinte, perceba que neste caso a força resultante foi a subtração dos módulos, nesse caso foi a soma dos módulos. Depende dos vetores estarem em sentidos opostos ou sentidos iguais. Tranquilo? Entretanto, vetorialmente, a força elétrica resultante ela é a soma dos vetores de todas as forças que você tiver. Então, quando eu escrevo desse jeito daqui, ó, eu estou me referindo a uma soma vetorial, a uma soma dos desenhos. A soma vetorial ela pode representar a subtração dos valores dos vetores, ou a soma dos valores dos vetores, ou até outras coisas, dependendo da geometria. Agora eu vou pegar distribuições geometricamente mais exóticas, tá? Então, primeiro, eu tenho aqui uma carga Qzão a uma distância x dessa carga Qzim, e eu tenho aqui essa carga Qzão a mesma distância x da carga Qzim. Eu quero representar a força resultante nessa carga, só nela que eu estou interessado, tudo bem? Como é que nós vamos proceder? Deixa eu pegar meus pincéis. A gente vai representar as forças uma a uma, tudo bem? E depois ver como é que é a resultante. Então, por exemplo, essa carga Qzão a uma distância x repele a carga Qzim. Vou representar essa força para cá, para a direita. Chamar essa força de força F, tudo bem? Essa carga Qzão também repele essa carga Qzim, só que a força vai ser para cima. E perceba, mesmo módulo, mesma distância, a força tem que ter a mesma intensidade. Então eu vou representar essa força F aqui para cima exatamente do mesmo tamanho. Beleza? Ok. Como é que eu faço a força resultante nesse caso, tá? Quando você tem vetores que eles são perpendiculares entre si, a força resultante ela pode ser dada por um método chamado método do paralelogramo. Você vai fazer o seguinte, eu vou desenhar uma reta paralela a esse vetor, saindo do final do vetor que está aqui em cima. E eu vou fazer uma reta paralela a esse vetor, saindo do final do vetor que está aqui embaixo. Na hora que eu faço essas duas paralelas, eu formo aqui um paralelogramo. E a força resultante, ela é a diagonal desse paralelogramo. Isso dá pra gente aqui um triângulo retângulo. Essa é a força resultante. Como é que eu descubro o valor dessa força resultante? Para fazer a conta, você vai ter que perceber o que eu acho que é bem tranquilo, que aqui nós temos um triângulo retângulo. Aqui eu tenho a hipotenusa, aqui eu tenho um cateto e aqui eu tenho outro cateto. E a gente sabe que os catetos e a hipotenusa se relacionam pelo teorema de Pitágoras, beleza? Que me diz o seguinte, que o cateto ao quadrado, ele é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, a força resultante ao quadrado é F ao quadrado mais F ao quadrado. Quanto que dá isso aqui? Força resultante ao quadrado é igual a 2F ao quadrado. Tira a raiz dos dois lados aqui da equação, como é que fica? Raiz de f, r ao quadrado, é fr. Raiz de f ao quadrado é f. E raiz de 2 é raiz de 2. Beleza? Portanto, a minha força resultante ela fica assim, ó. Raiz de 2f. Ok? Se você soubesse o valor de f, era só você fazer essa continha aí que você conseguia descobrir. Então, no caso, o mais importante por enquanto é a gente saber fazer o desenho. Outro exemplo. Coloquei um quadrado, todos os lados são iguais. Coloquei essas cargas aqui ao redor e nesse ponto uma carga menos Qzinho e eu quero desenhar a força resultante sobre ela. Nesse caso, só o desenho sem o módulo, tudo bem? Então vamos lá. Essa carga Qzão, nessa carga Qzinho, força atrativa. Vamos representar ela aqui, ó. Representar ela assim. Chama essa força de F, tudo bem? Aí vem aqui. Essa força, essa carguinha menos Qzão vai causar nessa força uma força repulsiva. Então, a força para cá. Ó. A força também vale F, porque essa distância é igual a essa, porque eu estou no centro do quadrado aqui, e os módulos das cargas também são iguais. Essa carga menos 2Qzão vai repelir essa daqui com uma força que é o dobro de F. Por que a força tem que ser o dobro de F? Porque agora eu tenho
uma carga com o dobro da intensidade. Beleza? Essa carga 2Qzão vai atrair essa daqui com uma força que também vale o dobro de F. Por que é o dobro de F? Porque é o dobro da carga. Então eu tenho essas 4 forças. Qual é a resultante? Vamos lá. Vamos olhar por partes, tudo bem? Se eu olhar, por exemplo, ó, essas duas forças, elas são forças contrárias. Então a resultante entre elas é a subtração dos dois valores. Vou redesenhar minha carga Qzinha aqui, ó. Então, ó, 2F para cá com F para cá, subtrai os dois valores, F para lá. Agora, por exemplo, se eu olhar essas duas aqui, ó, eu tenho exatamente a mesma situação. 2F para cá com F para lá, sobra F para cá. Nesse caso, qual é a força resultante entre essas duas? Fecha aqui o paralelogramo. Essa é a força resultante. Beleza? Então a força resultante aponta ali para baixo. Quer dizer que se, por exemplo, eu soltar essa carga, ela vai, ó, entrar em movimento de descida. Tranquilão? Então só fica atento. A força elétrica resultante ela é a soma vetorial das forças. E nesse caso, a soma vetorial ela foi dada por um teorema de quê? Teorema de Pitágoras, né? Do tio Pete. Então toma cuidado, beleza? Sempre faça o desenho dos vetores para você saber qual é a operação matemática que deve ser feita. Valeu? Beijos!